Com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado. É um assunto que a maioria de cristãos, a maioria de frequentadores de igrejas, não gosta de entrar neste assunto. E muito menos pensar neste assunto. Mas é um assunto que deve ser pensado. Nós temos o conselho nas Escrituras que diz que devemos que prestar a Deus um culto racional, quer dizer, um culto com entendimento, não o culto emocional, já que o culto físico para nada aproveita, mas a caridade e o amor, essa é proveitosa em todas as coisas. Assim, nós aprendemos com as Escrituras. É lógico que os líderes religiosos vão jogar pesado no emocional, para emocionar as pessoas e dar a ela uma sensação de que estão adorando a Deus e sentindo a presença de Deus. Assim, logo o entendimento dessas pessoas serão anulados e elas passam a não discernir o mal, a não perceber que podem estar sendo enganados. E nós vamos perceber, nós vamos entrar aqui em alguns assuntos, nós vamos demonstrar alguns vídeos e nós vamos ver como eles têm em comum o porquê que essas coisas acontecem dentro das igrejas e as pessoas dentro dessas igrejas não percebem isso e não entendem que isso é mal, que isso não provém do Criador, isso não provém do Eterno. Mas por quê? Porque geralmente são pessoas que usam Bíblia debaixo do braço e tem esses homens que os orientam, os guiam com homens santos de Deus. O mesmo tom que a Igreja Católica deu com a Bíblia, dando santidade à Bíblia e tornando a Bíblia um livro santo. E é lógico, sendo um livro santo, que anda debaixo com a Bíblia nos seus braços, debaixo dos seus braços e suas mãos, se torna também santo. Isso não existe, isso não procede da verdade, porque não eram prática dos discípulos de Jesus andar com a Bíblia debaixo do braço. Pelo contrário, eles anunciavam a Jesus como o Salvador, como a palavra de Deus. E quando faz referência ao Velho Testamento, é fazendo referência que o Velho Testamento era a sombra das coisas futuras, que isso chegariam a se completar na pessoa do Senhor Jesus. Logo, a palavra de Deus, vinda ao homem, ela provém do Senhor Jesus. Ela provém do Filho de Deus vivo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos deu a sua palavra, dizendo: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Então, não creia quando vos disserem que estão desviados, que estão longe dos caminhos do Senhor, porque a promessa daquele que prometeu é verdadeira e ele não tem interesse em coagir você a estar dentro de um ambiente religioso, já que ele prometeu que você pode adorar a ele em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade, isso aonde você estiver e quando você quiser. E, se possível, onde tem 2 ou 3, ali ele estará presente. Coisa que os líderes religiosos odeiam, essa ideia de ter 2 ou 3, Jesus está presente. Porque isso pode ser feito em casa, entre família, entre parentes, entre os amigos, e aí não teria um cão guloso, um líder religioso, para lucrar em cima dessas pessoas, porque elas entenderiam que agora, verdadeiramente, Jesus está no meio delas, Jesus está presente no meio dessas pessoas, e elas não precisariam mais desses sacerdotes, porque agora essas pessoas entenderiam que só Jesus pode ministrar dentro do coração dela, porque ele é o único sacerdote que Deus levantou, puro, imortal, imaculado, o único, o verdadeiro, já que os mortais não serviram até aqui. E Jesus é o único sacerdote imortal que pode ministrar dentro do coração do homem e ele entender verdadeiramente: Deus está falando comigo. É como Jesus mesmo pronunciou: as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Antes, não seguirão ao estranho. Mas por que tantas pessoas seguem a tantos homens? Como eles conseguem esta mágica, este milagre? E o testemunho deles? E as pregações deles? É realmente o suficiente para você crer e doar sua vida a ser servos desses homens, a servir e segui-los e dar dinheiro para eles, para construir os seus impérios religiosos, porque isso são fatos, são suficientes? Você tem certeza absoluta que são homens confiáveis,
como os apóstolos? Você tem certeza disso? Absoluta certeza? Você confiaria nesses homens? É isso que as Escrituras nos ensina. Maldito é o homem que confia no homem. E você estará compreendendo agora, compreendendo sobre todos esses assuntos. Para isso nós vamos ler algum texto aqui das Escrituras. Nós não vamos ler esse que está na tela. Eu vou buscar aqui agora esses outros textos e você estará entendendo o porquê que esse assunto é muito sério e te dá condições de refletir um pouco. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É um conselho do apóstolo João, servo do Senhor Jesus, que te dá esse conselho para você discernir, examinar, julgar, se compreender se esses homens realmente são dignos de confianças para você seguir e doar os valores para eles, encher eles dos seus frutos do seu suor, do seu trabalho, para construir os impérios desses homens. Então você estará compreendendo agora a esse respeito, ok? Vamos ler de novo? 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É muito simples entender. Jesus pediu alguma coisa a alguém para construir algum império religioso na terra? Jesus mandou construir tesouros para ele na terra? Jesus não disse que construa o tesouro no céu, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, mas não construa o tesouro na terra? E por que o sistema religioso faz questão de usar dos valores do suor das pessoas ingênuas para construir esses impérios terrenos, esses tesouros na terra? Porque escritura lavada em cartório, hoje toda a vida foi o melhor tesouro do homem, para o homem, para esta vida. Imagine 1, 2, 10, 20, 30, 1.000, 2.000, 3.000 escrituras, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 escrituras lavradas em cartório em nome de meia dúzia de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Dá para identificar o Jesus verdadeiro com essas práticas? Dá para identificar o Deus verdadeiro com esse Deus que lança a mão das Escrituras para mentir para as pessoas? Por exemplo, quando Jesus disse: quando quiseres dar a mim alguma coisa, dê a esses pequeninos. Mas o sistema religioso pôs na cabeça dos seus seguidores, porque cada sistema religioso, que cada bloco religioso, cada facção religiosa, põe na cabeça dos seus seguidores que deve dar para a instituição. E não dar diretamente para os necessitados como se estivesse dando para Jesus. A pergunta é, esse espírito que faz o que Jesus não mandou, o que Jesus não praticou e faz o que os apóstolos não praticaram e me ensinaram a fazer, eu pergunto, é o verdadeiro Espírito Santo do Criador? Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar, pode haver dois deuses agindo, ou vários deuses? Um verdadeiro que assina embaixo no sacrifício do seu filho, e deixa as palavras do seu filho, e deixa as práticas dos apóstolos, como exemplo para nós compreendermos que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o Jesus verdadeiro, que é o Espírito Santo verdadeiro. Aí surge no mundo, durante esses 2000 anos, pessoas que supostamente estão cheias do Espírito de Deus, mas mentindo, enganando e levando as pessoas a mentirem e a se enganarem, e enriquecendo os cofres das instituições dele. Eu pergunto, é o mesmo Espírito? É o mesmo Deus? Nós vamos compreender um pouquinho de agora para frente. Segundo a Pedro 2, verso 2 e verso 3. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade.
Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventam, aquelas histórias da cabeça deles. Eles só dizem que essa história é revelação de Deus, é do Espírito de Deus, para os enganarem. Mas, na verdade, são histórias criadas por eles mesmos. É sempre assim. É torcendo as Escrituras para justificar os seus interesses denominacionais e sua prosperidade e sucesso denominacional. Mas, de fato, vai usar as Escrituras e dizer que é Deus que está falando, mas um Deus que engana, um Deus que mente, um Deus que apoia e é conivente com as mentiras, com essas torções bíblicas, que as pessoas usam as Escrituras, torcem as Escrituras para enriquecer um patrimônio religioso, uma tese religiosa e fazer segui-los, a obedecê-los e a ser subserviente a esses homens. Coisa que Paulo não quis. Nenhum dos apóstolos de Jesus quis construir tesouros na terra, quis uma facção religiosa. Pelo contrário, Paulo diz, não é isso? Temo que dentre vós aparecerão homens que farão discípulos após si mesmo. Você segue a Jesus de verdade? Se segue a Jesus de verdade, ao Deus verdadeiro, por que não abandonam esses homens, esses espíritos que alegam que é de Deus, mas mentem, torcem as Escrituras, negam a verdadeira fé, negam a verdadeira obra de Jesus? Porque a verdadeira obra, a verdadeira religião é que ameis, que amemos uns aos outros. Aquele que atende ao enfermo, aquele que ama a viúva, aquele que atende o necessitado, aquele que atende o órfão. Foi isso que Tiago disse. A verdadeira religião é essa. Mas por que trocaram essa religião de amar o próximo, de amar as viúvas, cuidar do órfão, cuidar dos necessitados, dos enfermos? Por que trocaram para enriquecimento da instituição religiosa? É o mesmo espírito que estava na vida de Tiago, de Paulo, dos apóstolos? Tem certeza? Jesus disse, a obra do meu Pai é esta, que creiam naquele que ele enviou. Eu pergunto, é o mesmo Jesus que para hoje você ter uma vida espiritual, você tem que trabalhar e produzir dentro de uma religião, dando frutos materiais a uma religião, para ela se subsistir no meio da sociedade? Em facções religiosas, é o mesmo Espírito? Você tem certeza que é o mesmo Espírito? Será que o Espírito do Criador é mentiroso? Será que o Deus Criador é mentiroso, já que a Escritura diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma, e não há engano algum, ok? Então é para você refletir um pouquinho. Então, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, se você pensa que está seguindo a Jesus e servindo a Jesus, você está muito enganado. Você está seguindo a homens e servindo a homens. Porque eles apresentam Deus, apresentam Jesus, apresentam o Espírito Santo que está mentindo, está enganando as pessoas. E não dá para imaginar o Deus verdadeiro se envolvendo em coisas erradas. Não dá para imaginar o Deus verdadeiro usar as próprias Escrituras, torcer as Escrituras, torcer a palavra dos seus filhos e torcer as palavras dos apóstolos, unicamente para manter de pé uma igreja, uma religião, uma instituição religiosa, uma facção religiosa. É lógico que não é o Espírito do Deus verdadeiro. Eu corro as léguas desse tipo de Deus, desse tipo de Espírito e desse tipo de Jesus. Porque eu quero Jesus da cruz do Calvário. Eu quero aquele Jesus que ensinou que com as suas palavras, a esse nós servimos, a esse nós podemos confiar que é ele que nos dará salvação e não permite engano, não é conivente com engano. O Deus verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro, não é conivente com erros, com engano e com mentiras, para manter uma religião de pé. Ok? Temos na história, em toda a história do cristianismo, milhares de pessoas foram mortas. O catolicismo, no início, quantas milhares de pessoas matou? Por discordar das doutrinas da Igreja Católica. Quantas pessoas morreram nas cruzadas? Teve noites de 25 mil pessoas morrerem em uma noite só, por não concordarem com a doutrina da igreja, não a igreja eterna do Senhor Jesus. O próprio Lutero, quando saiu do catolicismo, fundou o protestantismo, perseguia os que saíam dele, perseguia os dissidentes deles. Todos que entraram, que abriram denominação, se tornou ou se torna perseguidor em nome de Deus. Matam, perseguem, em nome de Deus. Qual Deus? O de Jesus? Aquele que deu a vida do seu próprio filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna? Será que é o mesmo Deus? Comparando um e outro? O próprio Calvino perseguiu milhares de pessoas, milhares, por deixarem o calvinismo. A Europa que eu diga, não é verdade? Quando surgiu a Batista, por exemplo, né? Quantos morreram? Quantos batistas
tiveram que perder suas vidas por discordarem das suas lideranças religiosas. Isso nunca mudou. Sempre que abre uma denominação, uma igreja, se torna obrigatório a mudar o Deus verdadeiro, a mudar o Espírito Santo, a mudar o Jesus, para que eles se mantenham de pé. Tem que mentir, tem que enganar, tem que iludir, tem que dizer que Jesus está presente, tem que dizer que o Espírito Santo está presente, tem que rechear o ambiente de canções, de emoção, para emocionar, para prender as pessoas na emoção. Mas o culto em espírito e em verdade, aquele culto que Jesus convidou, que Jesus nos ensinou, só Jesus pode ser o único pastor que dá vida para suas ovelhas e o único sacerdote que pode ministrar no nosso coração. Mas os líderes religiosos odeiam esse culto em espírito, esse culto particular entre você e Deus. Tem que ser no lugar, na casa deles, no horário deles, e submeter os preceitos deles, de todas elas. Ai desses, se não submeterem aos preceitos dessas igrejas. Eles não ficam. E depois que não ficam, eu não quero isso para a minha vida, eu quero Jesus, e se sair, vai ser rotulados como caídos. É isso? São caídos, estão desviados. Essa palavra maligna de desviado, o catolicismo foi quem inventou isso. As igrejas protestantes embarcaram nessa mentira e hoje usam o mesmo argumento para dizer para as pessoas que não querem ficarem nas suas doutrinas, nos seus preceitos religiosos de homens, usa esse termo, que são caídos e rebeldes. Pois é. Isso nunca mudou. Até o ano 1907 a 1926, por aí, mais ou menos, as igrejas de brancos não permitiam negros entrarem. Sabe por que não permitiam? Porque ele dizia que o Espírito Santo de Deus revelou que negro não estava na mesma igualdade que os brancos. Por que vocês acham que a escravidão veio até o ano 1800 e pouco? Porque esse sistema religioso que está hoje aqui é o que sempre teve, sempre existiu. Nunca quiseram. Aí depois de 80 anos depois, negro vira gente na cabeça deles? Antes não era? Então o Espírito de Deus se enganou naquela época, que não permitiu os negros entrarem nas suas igrejas? O que é isso? Que espírito era então naquela época que dizia que não era para entrar? E qual dos espíritos está falando a verdade? Daquela época ou de hoje? O que muda são os mecanismos, é o sistema camaleônico. O que muda são os mecanismos operacional para engano e para mentir para as pessoas, para escravizar as pessoas dentro dos seus ambientes religiosos e dos seus preceitos religiosos. E isso seguiu até muitos anos. Quantas igrejas no Brasil expulsou pessoas de igrejas porque tinham televisão? E hoje essas mesmas igrejas têm televisão, tem até canal de televisão. Eu pergunto para você, que espírito era aquele que revelou que televisão era do diabo? E que espírito é o de hoje que diz que hoje já pode? É como Jesus disse, né? O diabo mente Satanás mente desde o princípio. É o pai da mentira. Quer dizer, naquela época não podia ter televisão porque Deus revelou que era do diabo. Hoje Deus revelou que hoje já pode. Dá para enganar? Dá para acreditar nesses homens? Quantos foram expulsos de igrejas por usar calça jeans quando o Estarupe trouxe o jeans para o Brasil, por exemplo? Que eram excluídos das igrejas porque era calça do diabo. Quantas pessoas foram excluídas, disciplinadas, mulheres, por usar calça? Aí hoje essas igrejas, algumas igrejas dessas, aparecem com cara de santa puta, não é isso? Diz até um palavrão que falta ter paciência nisso, usando, aí hoje pode usar calça, né? Que hoje o Espírito revelou que hoje é coisa boa, não é isso? Pois é, são enganadores, são o sistema camaleônico religioso. Enquanto estiver dando fruto, se não estiver dando fruto financeiro de uma coisa, eles partem para outra e vão inventando. Micro-ondas, quando surgiu, acho que em 70, depois que o homem teve a lua, então micro-ondas era coisa satânica do diabo. Hoje não é mais. E o Guaraná, a Coca-Cola, quando saiu? O povo são enganados de todos os jeitos, de todos os meios que eles puderem para enganar, eles vão enganar. E se amanhã disserem que roubar, matar, prostituir, Deus revelou que é coisa boa, as pessoas vão seguir esses homens. Porque eles vão partirem para tudo que dá dinheiro. Eles vão mudando. Aí vem uma igreja que a vida inteira pegou dinheiro, construiu um patrimônio religioso com mentira religiosa. Aí hoje vai dizendo que é hora de fazer caridade. E não era antes. Antes, Deus não revelou antes.
Só revelou agora quando o nome da igreja foi pro lixo, pra lama? E aí querem salvar a pelezinha, querem salvar o barco que está afundando, não é isso? Que vai cair, não afunda porque vai cair naquele canto da heresia, das mentiras e dos mentirosos. E vai cair vai caindo nessa lacuna. E vão se definindo quem são, porque não tem como voltar atrás. Tem muitas coisas, em algumas coisas podem voltar atrás e os membros não perceber que foram enganados. Porque um espírito enganou, antes o espírito ou estão enganando agora. Mas os membros não percebem, mas em outras vão ter que perceber isso. Terão que perceberem isso. E aí vão entender e dizer, realmente, eu sigo a igreja, eu sigo a denominação, porque eu sou escravo dela, porque eu estou preso a ela, estou preso a esse conceito, eu não consigo sair dessa mentira, desses falsos cristos, falso Deus, falso Espírito Santo. Porque me enganou e eu finjo que não me enganou. É isso mesmo, muitos já têm essa ciência, sabe que já foi enganado, só não quer assumirem que foi o espírito mal que vos enganou, porque querem realmente tentar ainda salvar, para ver se mantém a sua idolatria, mantém a sua adoração. É um ídolo. Igreja e doutrinas, preceitos religiosos são ídolos no coração do povo. Infelizmente, é assim. E por isso elas vão se suportando, uma suportando a outra. Uma igreja, por mais que uma brigue com a outra, mas uma vão deixando que a outra vão se sobressaindo, como a Universal se sobressaiu no meio de tantos escândalos, tanta vergonha, e as igrejas acompanharam a mesma riqueza, só que não enriqueceram da mesma proporção que a Universal, mas enriqueceram também. Você pode analisar, 20 anos atrás, com aqueles escândalos da Igreja Universal, como a Igreja Universal conseguiu erguer um império religioso milionário, o maior do Brasil, talvez o terceiro ou quarto do mundo, o império religioso milionário, e as outras igrejas também se beneficiaram com isso, por isso que elas não morderam o calcanhar do Edir Macedo. Porque se tivesse mordido o calcanhar do Edir Macedo, seria um suicídio naquela época. Mas não, ficaram na moita, todas elas ficaram na moita, porque nas barbas do Edir Macedo, esses outros espíritos de outras igrejas também conseguiram enriquecer o patrimônio terreno deles aqui na terra. Mas todas elas têm ciência do que estão acontecendo em cada igreja, eles têm consciência disso. Mas todos lutam para não perder esse povo que estão escravizados, esse povo que foram enganados, que estão presos a esses ambientes religiosos. E vocês vão ver daqui para frente como eles brigam, como eles lutam para manter o engano religioso. He is young and charismatic. For tomorrow will never be like today. This is Pastor Lesejo Daniel, and he runs Rabboni Ministries. É um pregador, Sermons are always fired up, pregador de uma grande influência e que consegue levar o seu rebanho ao êxtase, ao frenesi religioso, que as pessoas saem de si do normal, do natural, que é o homem com aquele culto que Paulo diz, o culto de entendimento, não é isso? E aí todo esse show religioso é para prender o restante que estão aí dentro. Isso aí foi um dos cultos que ele levou o povo a comer capim, a comerem grama, porque estão cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o mesmo Espírito do Criador? Porque para este pessoal que estão aí, é o Espírito Santo. Este Espírito Santo que os faz comerem gramas e rodopiarem, a pergunta é de verdade o Espírito do qual as Escrituras tentam nos ensinarem? Ou será que o Espírito Santo de Deus perdeu o bom senso, se tornou essa loucura que é isso aí? Lembra dos dois textos que nós lemos do início? Lembra disso? Vamos ler o primeiro texto? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, tais mestres os explorarão com as histórias inventadas. Há um tempo, a sua condenação paira sobre eles. E sua destruição não tarda. Dá para acreditar nesses homens? Dá para acreditar que é o Espírito verdadeiro, que é o Deus verdadeiro?
É esse o Deus que Jesus apresentou ao homem? Ou Jesus apresentou um Deus maravilhoso, um Deus simples, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que você pode adorar Ele em espírito e em verdade, o Deus que você não precisa seguir ninguém, aquele Deus que você pode invocar na tua casa, entra no teu quarto e ora, aquele Deus que Jesus ensinou. O Pai procura os que o assim adoram em espírito. Imagine quando Paulo disse isso, né? Que esse culto físico para nada aproveita, mas a caridade e o amor em todas as coisas é proveitosa. É triste, mas não é o mesmo Deus de Jesus de Nazaré, não é o mesmo Espírito. E a esse Deus, eu quero distância desse Deus. A esse tipo de Espírito, eu quero distância. Eu quero o Espírito Santo maravilhoso, aquele que Jesus foi para o Pai e disse, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Não é um ambiente religioso, não é estar dentro de um ambiente religioso, suportando, engolindo um Espírito e um Deus, e um falso Cristo e um falso Jesus, que não é o verdadeiro. Assim os seus atos não são dos mesmos. Isso é um culto evangélico. As outras igrejas sabem da existência desse culto. Só que cada uma igreja tem manifestações diferentes. Eu pergunto, foi isso que Jesus ensinou? Você viu isso nas práticas dos discípulos? Você encontra um culto desse nas Escrituras? Apesar que geralmente quando começa o culto, eles se prostram diante dos objetos de madeira, os púlpitos, como se fosse um Deus, um altar e Deus presente. Essas heresias que esses homens inventaram. Eu imagino com um homem com uma lesão de medula, tiver que adorar a Deus desse jeito, como esse menino aí dança bonitinho, deu uma rodadinha boa aí e tal. Imagine eu, com lesão de medula, tivesse que dançar para agradar a Deus. Eu estaria ferrado, não é verdade? Deus não iria receber minha adoração do jeito que eu ando, né? E no inverno minhas dores aumentam muito, né? Complicado, hein? Não sei se me estou explicando. ¿Qué puedo hacer yo? Esse é outro. Nós percebemos que ele gesticula com a cabeça como se estivesse desgovernado ou como se estivesse sendo tomado por alguma coisa externa. Mas esse tipo de show é comum, porque esse tipo de show, para quem está assistindo, a mente já está associada à mente que isso aí é uma presença do Espírito Santo. Então, ele precisa ter alguma coisa a mais para chamar a atenção do público e o público entender que esse tipo de gesto é um gesto de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai encontrar nada disso nas Escrituras. Você não vai encontrar base para essas coisas nas Escrituras. Cada uma igreja, ela explora um mecanismo e um meio de chamar a atenção. É como um garoto propaganda de alguma coisa, mas de uma coisa eu tenho certeza. Nenhum desses líderes religiosos gosta de viajar de avião em segunda classe. Geralmente eles adoram primeira classe. E não se engane e não se iluda. Geralmente, quem paga as despesas das grandes viagens dos líderes religiosos é você, que muitas das vezes não tem o que comer, muitas das vezes não tem nem o que vestir, muitas das vezes está passando até necessidade. Financia um reino maligno, financia um sistema diabólico que vem operando há 2000 anos e vem agindo há 2000 anos para fazer você se enganar. Homens que você, é como diz, que nós acabamos de ler, são homens. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Infelizmente. Edgar, vem para cá. Orlando, venga para cá. Corran, los dos. Ele chama certamente 2 pastores, ou 2 obreiros, ou talvez diáconos. Eu chamaria cúmplice da peça teatral, no show que vai dar, e as pessoas, aquele tipo de show que David Copperfield e outros mágicos fazem. Então, são mágicas baratas, geralmente são truques baratos, mas todos têm que ter um mecanismo para chamar a atenção. Ele põe uma Bíblia no chão Pase dessa Bíblia para cá. E desafia os dois comparsas dele a passar dali para a Bíblia para cá. Como homens se prestam a isso?
como homens se prestam a isso. Isso é para mostrar para a plateia que Deus está presente, que o Espírito Santo está presente, e isso aí é uma ação de poder do outro. Agora, é uma ação de poder do outro, do bem vestido, mais vestido, mais bonitinho, não é isso? Que também está mais elegante, né, do que o outro está vestido roxo. E mostrando que os dois de cá não têm poder, tanto é que caíram. Eu pergunto, se eles são da mesma igreja, estão no mesmo barco, estão navegando no mesmo barco, por que o de lá tem mais poder do que o de cá? Qual é a base nas Escrituras que Jesus e que os discípulos dão nas suas pregações, nos seus ensinamentos, que o Espírito do Criador verdadeiro daria mais poder a um do que a outro? Você não vai encontrar isso. Isso não existe. Você vai encontrar isso na magia negra, você vai encontrar isso nos terreiros. Aí você pode até encontrar nesses ambientes aí, pode até ser. Que eu não o conheço, mas ao menos na televisão e a internet mostra essas coisas. Porque são homens, os dois que caíram, supostamente são homens que quando terminar o show aí, eles vão assistir, vão impor as mãos, vão orar, mas acabou de cair. Acabou de tomar um tombo agora, esse teatro que fizeram aí, que eles caíram aí. Eu fico até imaginando se der uma dor de barriga nesses dois aí. Vão cagar nas calças. Porque eles estão amarrados aí, não é isso? É isso que eles dizem? E de repente, daqui a pouco termina, levanta, vai orar pelas pessoas como estiver cheio do poder. O poder do líder, do quem fez eles caírem, é transformado para eles. Então isso você não vai achar nas Escrituras, já que a palavra em Joel diz que nos últimos dias derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre eles, não é sobre mim, não é sobre uma religião, não. É sobre todo aquele que crer no Senhor Jesus. Isso prova a enganação deles. E todos nós temos a unção do Santo, do Senhor Jesus. Não existe essa unção de poder especial. Isso é mentira, isso não é um espírito enganador, isso não procede da verdade. Isso não procede do Espírito Santo do Criador, que isso não foi prática de Jesus, isso não foi ensinamento dos discípulos, e não foi prática dos discípulos esse tipo de comportamento. Isso é um show para uma plateia que, infelizmente, segue após outros deuses. Vamos continuar vendo um pouquinho mais? ¿Sé cómo funciona? No. Olha o pescoço como começa a se entortar, como mostrando, viu como eu tenho poder? Tipo, mais ou menos assim, ó. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. A pergunta é, existe base nas Escrituras que demonstram que esse é o Espírito do Criador? Quando Jesus expulsava os demônios, eram pessoas que estavam possessas de demônios. Mas esses que caíram aí são gente da igreja, são pastores e diáconos e obreiros da igreja. Estão endemoniados? Estão caindo? E depois aí, como é que vão fazer? Aí vão assistir as pessoas? Caiu endemoniado agora. E agora, daqui a pouco, já está pronto para orar? Então, cada vez que tem o culto, aí chama para dar esse showzinho barato. Eu queria pedir para esses pastores, quando vieram ao Brasil, façam um desafio a mim, publicamente, para que eu esteja no lugar desses pastores, desses que caíram aí. Eu queria que me desafiasse, quero ver aquele irmão na internet lá que diz que me desafia. Eu quero ver se esse poder funciona em mim. E eu faria a maior... Inclusive, eu gostaria de levar comigo alguns equipamentos também, para que eu não seja refém dos equipamentos de filmagem de vocês. Eu quero levar os meus equipamentos e para me desafiar, para ver esse poder, para mostrar que esse tipo de show só funciona para quem está rendido a esse esquema religioso, a esses espíritos enganadores. Vamos prosseguir? O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto, determinada pela Constituição. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade. Em vez de aplicar o dinheiro em obras de caridade e na manutenção de templos, como as igrejas fazem, os recursos das doações foram empregados na compra de empresas. Desculpe, meu irmão. O Brasil ainda há de ter uma lei impedindo o uso do dinheiro para a construção de templo. Porque as Escrituras diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, tem que haver, eu terei que lutar, eu convido até muitas as pessoas
que vamos entrar numa causa, batalhar nessa causa para impedir o gasto de dinheiro de pessoas inocentes em construção de templo, porque não é isso que as escrituras ensinam. Então nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo lesados, e o sistema político está conivente com isso. Deve haver uma lei, vamos fazer um levante para que nós não aceitamos construção de templo com o dinheiro das pessoas. Porque não existe base bíblica pelo cristianismo, a não ser que invente uma outra religião e minta de uma outra maneira, mas não pode dizer que isso é cristianismo, que isso provém do ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Então nós precisamos levantar a cabeça, nos manifestarmos contra isso, porque isso é o engano religioso. Eu sei que o jornalista que está trazendo a matéria, ele cita isso porque, infelizmente, todo brasileiro pensa que é normal usar dinheiro de pessoas para construir templo. Mas quem conhece as escrituras, quem se envolveu com as escrituras, como eu me envolvi com as escrituras e milhões de mim, sabe que isso não procede da verdade, que o dinheiro não era para construção de templo, era para ajudar os necessitados. Deveriam ser unicamente para ajudar os necessitados. Construção de templo é patrimônio religioso na terra, em nome daqueles do qual o CNPJ tem lá o CPF deles. E visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Diz a denúncia. A atuação da quadrilha não conheceu limites. Infelizmente, os filhos de Deus caem no conto desses espíritos malignos. E esses espíritos malignos, em nome de um Deus maligno, em nome de um Jesus maligno, que não é o verdadeiro Deus eterno, não é o verdadeiro Jesus eterno, não é o Espírito Santo verdadeiro que move esses enganos. É aquilo que nós acabamos de ler agora. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Infelizmente é assim. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus. E o sistema religioso, ele é interessante. Ele cria, através das instituições religiosas, criam às vezes empresas, muitas delas criam faculdades, criam hospitais, mas para garantir os excelentes salários dos comparsas, o salário da cúpula, daqueles ali, para dar de bom e do melhor, daqueles que blindam eles, que é os coniventes, é os que mantêm a estrutura de pé. E diz para os fiéis que agora, um exemplo, tem igrejas, olha, a igreja nossa compramos uma faculdade. Vai, pobrezinho, coitado, membro da igreja, matricular o teu filho lá para ver se tu não recebe uma porta na cara. E ele diz, não, aqui quem comprou foi a igreja, mas aqui é diferente, aqui paga para entrar. Aqui não é assim não. Não, mas o pastor falou na igreja ontem que Jesus abençoou e comprou a faculdade, aí eu vim matricular o meu filho na faculdade da igreja, porque é de graça, né, que saiu dinheiro nosso. Não, você está enganado, aqui você tem que pagar. É assim, então, o povo de Deus segue esses espíritos malignos e, por fim, não querem enxergar a verdade, que deixaram de seguir ao Criador. E não é à toa que Jesus dá o conselho, sai dela, povo meu, não tome parte nesses pecados dela. Então, infelizmente, são espíritos enganadores que levam o povo de Deus a serem enganados. Vamos continuar vendo, aprendendo. Agora nós vamos falar da investigação que apura o desvio de 21 milhões de reais da Igreja Maranata. Ontem foram presos o fundador da igreja e outros 3 pastores. Todos são acusados de intimidar testemunhas, promotores e até membros do Poder Judiciário. Elcio dos Reis é o atual presidente da Igreja Maranata. Ele e mais 3 membros da igreja foram presos. Os pastores Carlos Itamar Coelho, Amadeu Loureiro e o líder e fundador da igreja, Gedeuti Gueiros. Gedeuti mora neste prédio, na Praia da Costa. Lembrando que um ano depois, em vez de ser 4 presos, aí foram mais 10 foram presos e levaram quase 60 dias na cadeia. E nós vamos entender o porquê. Segue esses espíritos malignos desses homens, pensando que é o Espírito do Criador, pensando que é o Senhor Jesus, pensando que é o Deus verdadeiro, e terminam sendo enganados. Mas a perdição deles não tem fim. Em Vila Velha, e vai cumprir prisão domiciliar, porque tem mais de 80 anos.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, todos são suspeitos de atrapalhar a investigação que apura o desvio de dízimo da igreja. Estava ocorrendo uma movimentação por parte de pessoas ligadas à Igreja Cristã Maranata, no sentido de intimidar e coagir algumas testemunhas a mudarem seus depoimentos. Ainda de acordo com o Ministério Público, as testemunhas tinham que prestar novos depoimentos na presença de pessoas da igreja. O Ministério Público do Espírito Santo aponta que 5 ou 6 testemunhas mudaram os depoimentos para favorecer os investigados. O procurador-geral Éder Pontes também afirma que um promotor e uma juíza envolvidos na investigação receberam ameaças que partiram de pessoas ligadas à Igreja Maranata. Eu vou me limitar a não revelar detalhes porque as apurações estão sendo feitas e as providências serão levadas a efeitos nos próximos dias. A Igreja Maranata é investigada pelo Ministério Público desde o ano passado. A direção da igreja é suspeita de montar um esquema para desviar o dinheiro do dízimo, falsificar documentos e esconder os bens da igreja. Em novembro, várias pessoas foram afastadas da Maranata. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 21 milhões de reais. Não adianta ameaçar promotor, não adianta ameaçar juiz para dificultar o desenvolvimento da atividade, que nós vamos responder com veemência e como a lei determina. A Igreja Cristã Maranata divulgou uma nota oficial negando as acusações. A Igreja Maranata nega que coagiu testemunhas ou ameaçou autoridades. Disse que está processando judicialmente os que hoje são acusadores, sempre às claras e de acordo com a lei. A Igreja tem convicção de que as acusações foram pautadas no desejo de retaliação e perseguição e nada tem a ver com as denúncias iniciais, todas já esclarecidas pela Igreja junto à sociedade e à Justiça. Bom, está aqui na minha mão a nota da Igreja Maranata. A Igreja diz ainda que, por fim, a Igreja tem plena confiança de que a justiça bem informada será mais uma vez sábia e isenta para decidir em prol da causa de um grande povo que honra a nacionalidade brasileira com extensão. Olha, não adianta botar o povo não tem culpa. Eu conheço o povo da Maranata, eu fui da Maranata, 18 anos. O povo é vítima, são vítimas. Não adianta usar como escudo humano, não adianta fazer como lá os palestinos, o Hamas está fazendo, usando pessoas, famílias como escudo humano. Não adianta fazer isso. O conselho que Deus tem para os filhos dele, que está dentro da Maranata, ou qualquer outra denominação religiosa, é: sai dela, povo meu, não tomeis parte nos seus pecados. Então a igreja mandou essa nota realmente aí, mas não adiantou, porque depois disso, foram todos afastados. Um ano depois, vieram 10 desses pastores, foram tomar cadeia, ficaram presos 60 dias. Se fosse no Brasil, se fosse um lugar que a justiça fosse rápida e prática, já estavam tudo na cadeia. Mas, infelizmente, no Brasil, quem é rico, para ir para a cadeia, dá muito trabalho. É muito difícil ir e permanecer preso. Mas se é um país sério, um país justo, como a América, por exemplo, os Estados Unidos, com certeza estariam todos na cadeia. Mas, infelizmente, no nosso Brasil é assim. A lei tarda muito, é muito tardia, demora muito, e esses homens com muito dinheiro podem tentar se safar. Mas eu espero que eles, o Supremo Tribunal, acorde, despertem, para não deixar sair impune, porque milhares de pessoas foram feridas com esse sistema religioso. Exterior, seguindo sempre e cumprindo o que diz a lei. Lembrando que nós, desde ontem, convidamos representantes da Igreja Maranata para falar, tentamos ouvi-los, mas eles só se pronunciaram por meio dessa nota. E para falar mais sobre isso, para tentar entender melhor o que levou os líderes da Igreja Maranata para a prisão, aqui no estúdio eu recebo os promotores de justiça Paulo Panaro e Gerson Ramos. Eles são do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Muito bom dia para os dois. Doutor Paulo, primeiro, por que eles foram presos? A gente ouviu falar em ameaças. Que ameaças eram essas? Bom dia, Vinícius. Bom dia, senhores telespectadores. Vinícius, no curso da investigação, mais ou menos uns 4 ou 5 meses para cá, começamos a detectar que algumas testemunhas estavam voltando para testemunhar, para desdizer o que havia dito. Agora, de maneira a isentar de responsabilidade aqueles que antes estavam sendo denunciados.
E passamos a detectar também que isso estava ocorrendo porque essas pessoas, direta ou indiretamente, estavam sendo coagidas a mudar esses depoimentos. Todas essas pessoas que me refiro são membros da Igreja Cristã Maranata. Então nós observamos que elas estavam sendo coagidas através dos líderes da igreja, porque nota-se que os membros da igreja, eles participam de uma instituição que é hierarquizada, onde o pastor... Essa hierarquia, doutor, eu não sei se o senhor tem algum conhecimento assim bíblico, né? Mas essa hierarquia não é permitida por Jesus Cristo. Existe a hierarquia, eu fui de lá, pertenci também a essa hierarquia, até que meus olhos foram abertos e eu vi que estava enganando as pessoas e que também estava sendo enganado por muita gente. Porque entre os filhos de Deus, entre aqueles que Jesus chamou para a vida eterna, para dar salvação, não existe essa hierarquia. É o contrário, que o maior sirva ao menor. Aquele que quiser ser servido, que sirva. Mas essa hierarquia cala a boca de qualquer um dentro da igreja. Ai do membro da igreja que fizer um questionamento, fizer uma pergunta, ele vai ser praticamente excluído moralmente dentro da igreja, aos poucos, até que ele não suporta mais e ele vai ter que sair da instituição. Qualquer um que questionar a liderança da Igreja Maranata vai ser repreendido. Eu vim de lá de dentro e eu sei como é que é isso. Ele vai ser, de todas as formas, vai ser hostilizado, até que ele não fique, até que ele saia. E eu tenho centenas de pessoas que provam isso e comprovam isso. Infelizmente, é uma verdade. O ser o líder, ele tem a dominação, através da sua liderança, de todo o seu rebanho. E o que ele diz deve ser realizado. Então, o que se observa é que... E se não for realizado, é tido como desobediente e rebelde. Esta coação, diferentemente do que se tem na normalidade, onde a coação é direta para a pessoa fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ela é feita através do uso de uma interpretação manipulada da Bíblia. Como assim? Eles usavam a Bíblia, doutor Gerson, para intimidar as pessoas? Como é que era feito isso? Distorciam a forma da mensagem, trazendo informações subliminares que acuavam as pessoas. Se usaram isso neste assunto que a justiça está tratando aqui nesse vídeo, eu quero dizer que isso é pura verdade. Qual de nós, pastores, não já usou a Bíblia em púlpito, distorcendo as escrituras, para dar legalidade ao que a igreja quer dizer? Até que um dia eu tive que ser uma vítima desse tipo de pregação, desse tipo de mensagem, aí eu fui ver que tipo de espírito eu estava servindo. Que tipo de espírito maldoso, que tipo de Deus maldoso, conivente com esse tipo de prática eu estava servindo. Até que meus olhos abriu, eu posso dizer que Jesus me libertou. Mas isso é mais pura verdade. Pessoas, e essas ficavam subjugadas à vontade daqueles que assim transmitiam essas mensagens. E transmitem, né? Porque as pessoas estão realmente, a palavra que nós podemos colocar para apavoradas. Quais são as palavras, doutor Paulo, que eles usavam? Qual a ameaça que eles faziam? Por exemplo, uma coisa que eu entendo muito pouco é dessa questão religiosa. E temos que deixar bem claro aqui que essa investigação não tem nenhum cunho religioso. Não se trata de nenhuma cruzada religiosa, muito pelo contrário. Quer se preservar o bom nome da instituição, quer se preservar... Doutor, é uma pena que não tenha, doutor. É uma pena, porque hoje, para mim, as atitudes tomadas, quando distorcem as escrituras e Bíblia, em outros assuntos que não é esse assunto especificamente que vocês estão tratando, mas eu conheço muito bem, eu colocaria assim, a instituição religiosa e as suas práticas, e suas doutrinas, ela é maléfica à alma do homem. Muitas pessoas estão feridas pelos cantos do Brasil, por causa da instituição. E, consequentemente, o falso Deus, o falso Espírito e o falso Jesus, que opera por detrás disso, que é conivente com tudo isso e não reage contra isso. Por isso que eu digo que o Deus verdadeiro, Jesus verdadeiro, Espírito Santo verdadeiro, a esse nós amamos e seguindo.
Porque esse nos libertou dessa falsidade religiosa. Que pena que dentro desse processo não esteja constando as vítimas, constando o sofrimento das pessoas que foram vítimas desse sistema religioso. Que pena. Aqueles que querem exercitar a sua fé com boa fé. O que se observa é o seguinte, dentro da instituição, agora analisando sobre esse aspecto religioso, a expressão caído para eles é muito grave. Você ser um caído para eles, isso é gravíssimo. É muito gravíssimo. Pessoas pensam em suicídio. Pessoas, quando saem da instituição cristã Maranata, só Deus para livrar ele de uma loucura. Porque a maioria vão ter que se tratar, de uma forma ou de outra, vão ter que se tratar, procurar tratamento. Porque a instituição religiosa coloca na cabeça que fora da igreja Maranata só é religião em movimento e não tem obra do Espírito de Deus. Isso que nós aprendemos e ensinamos lá dentro a vida inteira. E se mudou agora é uma forma camaleônica de tentar driblar as pessoas que ainda estão presas a eles ainda. Mas sempre foi assim. E todos que saem da igreja Maranata, na cabeça deles, eles põem na cabeça dos seguidores que são caídos, pessoas caídas. Então isso é triste, isso é muito triste. Milhares de pessoas no Brasil inteiro sofreu esse tipo de preconceito religioso. Porque eles não querem que as pessoas saiam para Cristo. Eles querem que as pessoas se enterrem servindo a esse falso Deus, a esse falso Cristo, a esse falso Espírito Santo, que manipula a cabeça das pessoas e depois, quando as pessoas não querem ficar, se revolta contra as pessoas. Você ser um excluído é gravíssimo. Então, uma das formas de coação para essas pessoas, que preservam muito a sua imagem dentro da instituição, né? Isso é muito preservado para eles, se sentiram caídos, ser colocado como caído, como excluído lá dentro. Tira a pessoa da igreja, expulsa a pessoa da igreja. Não exatamente sim. É excluído dentro da própria instituição. É isso aí. E na maioria das vezes a pessoa não é rejeição, excluída da igreja, mas é excluída ali dentro. Moralmente. Rejeitada, renegado. Eu fui renegado dentro da própria igreja. Eles fazem isso. Doutor Gerson, e todos que saíram, que tiveram, se manifestaram, a maioria passou por isso. É morto na unha dentro da própria igreja. Eu passei por isso. Agora ele pergunta o seguinte, eu tenho gravações de humilhações que eu sofri. Se essas acusações contra a igreja Maranata têm alguma motivação política? Olha bem, primeiro, Edson, obrigado pela participação e pelo interesse. Primeiro que não existe nenhuma ação contra a Igreja Maranata. O Ministério Público deixa bem claro que nós não temos interesse nenhum contra a Igreja Maranata. Pelo contrário, a nossa missão é de defender a igreja, a instituição religiosa. Não é uma ação contra a igreja, são algumas pessoas da igreja. São pessoas da igreja que utilizam-se do conhecimento distorcido da palavra. Distorcido. Usam as escrituras. Usam as escrituras fora de um contexto de princípios bíblicos, unicamente para justificar os seus interesses, para ferir, para magoar, para humilhar, para dar direta de púlpito. Isso é comum, isso é regra. E se precisar de centenas de pessoas, eu tenho relação de nomes que testemunham essa grande verdade. Infelizmente, usam as escrituras para aniquilar as pessoas dentro da própria instituição religiosa. Essa situação que o Ministério Público não concorda. Nós estamos aqui para proteger a integridade física e moral e religiosa das pessoas. Agora, doutor Paulo, tem mais pergunta aqui. O Rafael Schmidt, lá de Cariacica, ele pergunta o seguinte: o que aconteceu com o ex-vice-presidente da igreja e o ex-tesoureiro, que foram denunciados no ano passado e, segundo o Rafael, agora não são mais citados nas investigações? Veja bem, eles participam de investigações. Alguns, por exemplo, que estavam sendo investigados nesta posição, passaram a ser, inclusive, investigados colaboradores, porque confessaram seus erros, admitiram seus erros e passaram a contribuir com a investigação. Para esses, inclusive, tecnicamente, se comprovado esses argumentos deles, podem, inclusive, ser beneficiados pela lei, por se transformarem, como da expressão técnica da palavra, em réus colaboradores. Agora, doutor Paulo, também tem uma informação de que algumas dessas ameaças não seriam só por palavras. Algumas pessoas eram chamadas nos gabinetes dos pastores e eram mostradas até armas para essas pessoas. Isso procede? Veja bem, Vinícius, a forma de coação é através como o doutor Gerson disse, de coação subliminar, utilizando-se a palavra, utilizando o verbo. Né? A consequência se materializa
através de depoimentos prestados às autoridades, desdizendo o que haviam dito, ou indo-se a cartório para, mediante escritura pública, declaração mediante escritura pública, passada em cartório, desdizer o que havia dito. Num dos depoimentos que a gente escolheu, há uma citação en passant de que, numa dessas ocasiões, havia uma arma sobre a mesa. Mas a pessoa não definiu que essa arma estava ali propositadamente. Pelo menos essa é a interpretação. É como se ele tivesse chegado e a arma já estivesse ali. Mas aí a pessoa se ela teve essa finalidade, não está... Mas aí o dono da arma falou o que para a pessoa? Qual eram as ameaças? Eles diziam o quê? Essa pessoa que se refere, inclusive, que foi ao cartório declarar, mediante escritura pública, o que havia dito, foi inclusive acompanhado de um funcionário daquela pessoa, para no cartório, esse funcionário praticamente ditar para o oficial, para o tabelião, os termos da declaração, para que a pessoa que ia fazer a declaração na verdade, ou seja, a vítima, apenas assinasse. Agora, essas denúncias, doutor Gerson, já são suficientes, essas ameaças, para colocar os 4 líderes da igreja na cadeia? Veja bem, a função do Ministério Público é levar às barras da justiça aqueles que desviam as suas condutas, não respeitam as leis. Nós não precisamos de todo um procedimento, via de regra. O Código de Processo diz que se nós tivermos prova material e prova de autoria, já se consegue fazer denúncia. Toda essa apuração, ela está consubstanciando provas para que tenhamos os elementos suficientes para galgar uma denúncia bem feita. Nós só estamos continuando a robustecer as provas. Quando todas elas estiverem robustecidas, nós então ofereceremos as denúncias, que já tem muitos elementos para tal. Agora, doutor Paulo, me perdoa-me. Infelizmente, é isso aí. Eu segui esses espíritos enganadores por 18 anos. São os profetas da Maranata, são os mediadores da igreja Maranata. Deus fala com eles e eles falam com o rebanho. Então o rebanho só faz e só segue aquilo que vem, orientação de Deus através desses líderes. Então, vão enganando e sendo que enganados. Até pegarem eles com a boca na botija, eles eram santos e profetas e Deus falava por eles. Só que quando vem a público, deixa de ser. Para quem é dono da instituição, é muito difícil. Para quem manda e desmanda, para quem realmente tem poder na instituição, é muito difícil. Porque nem punido pela igreja foram. E a maioria deles, tudo pregando e voltaram a pregar de novo aí, porque são santificados pela própria instituição religiosa. Quem manda são eles. Não é verdade? Então, infelizmente, são assim. Alguns deles parece que já voltaram a pregar. Onde todos os membros eram disciplinados por qualquer bobagem e besteira, mas os líderes, eles não tiveram a coragem de disciplinar os líderes, e foram pegos com a boca na botija e em flagrante. E vão ser julgados agora, porque já a denúncia foi aceita pelo Ministério. Então, infelizmente, é assim. E aí seguem esses homens, esses espíritos, achando que estão seguindo ao espírito do Criador. Mas, na verdade, o espírito desses homens não tem nada a ver, ao menos não bate com o Espírito Santo de Deus. Preferimos seguir o Espírito Santo de Deus. Agora, esse Espírito Santo, esse Deus e esse Jesus conivente com esses erros, desses nós estamos longe e estamos atendendo a voz de Jesus, que é o sai dela, povo meu, distanciando cada dia mais desses falsos profetas, desses falsos cristos e desses falsos deuses. Então, é melhor seguir ao Criador, ao verdadeiro. 2 meses, em novembro, ela vai entregar o dízimo, essa é a renda que eu vou ter. Né? Se é de 5, então vai devolver 500. Se é de 3, vai devolver 300. Se é de 1, vai devolver 100. Eu não creio que alguém vai pedir para ganhar R$1.000, né? Já era. Negócio de salário mínimo, Deus me livre. Para com isso, né? Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo. O pobre coitado que ganha R$1.000, dá um salário mínimo, fica com o quê? A passar fome. E quando vai passar fome, está despejado da casa, o pobre do carro, da bicicleta quebra, vai para a igreja banca essas pessoas, ou simplesmente as igrejas chamam essas pessoas e dizem assim, você não é fiel. Alguma coisa Deus está cobrando de você porque você não tem sido fiel. A culpa é sua. Quantas pessoas estão aí com a vida desgraçada, arruinada, porque deu tudo para o sistema religioso e o resultado sabe qual foi? Quando bateu na porta do sistema religioso, eles dão uma banana para essas pessoas. Como eu recebi uma banana
do sistema religioso. É isso mesmo que eles fazem. Eles não têm misericórdia. Esses são os cães, seguem aos seus deuses, os seus falsos Espírito Santo e seu falso Cristo, seu falso Cristo. Infelizmente, é aquele texto que nós lemos do começo. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Infelizmente. Aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? Dá pelo menos separa assim um valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala, Senhor, quanto que é o salário mínimo? 600 e pouco, não é 6 mil e pouco, olha a profecia aí. Muitas pessoas perderam muito dinheiro, deram muito dinheiro. Eu fui uma vítima do sistema religioso. Eu espero que ainda vamos criar ainda um grupo no Brasil muito grande, que nós vamos partir ainda para Brasília, para que esses homens dê conta desse tipo de mensagem, desse tipo de pregação, e tornar isso um crime federal, tornar isso um crime inafiançável, para que esses homens realmente, eles possam sentar no banco do réu, e ou devolver às pessoas que foram lesadas, e uma enxurrada de processo de pessoas que se sentiram lesadas por esse tipo de pregação. E nós precisamos criar uma manifestação muito grande nesse Brasil, para ir contra esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, porque as pessoas, quando elas estão dominadas por esses falsos deuses, esses falsos cristos, esse falso Espírito Santo, essas pessoas dão tudo que elas têm, tudo, e o suor, e a sua juventude, e a sua vida, até descobrir que o Espírito Santo verdadeiro e o Espírito do Criador verdadeiro, que o Senhor Jesus verdadeiro e Deus verdadeiro nunca requer da mão dos homens. É aquela mensagem que Paulo disse, o Deus verdadeiro não requer nada das mãos dos homens. Então, nós, baseado nas Escrituras verdadeiras, é que nós vamos criar um grupo de pessoas para tornar isso no Brasil um crime federal e inafiançável, porque o mal que traz à sociedade e às finanças das famílias, que deixam de pagar pelos estudos para os filhos, deixam dar condições melhores aos seus filhos, porque são tomadas pelas emoções de crerem nesses falsos cristos, esses falsos profetas, e terminar enchendo eles de dinheiro. 620 e poucos, é isso? Então separa assim, ó, Senhor, está aqui 622, que é o salário mínimo que eu quero ter uma... Você tem... Olha o que ele vai dizer. 6.200 mensal. Um exemplo, né? Então, em novembro e dezembro, de preferência direto na conta da igreja, que vai estar aí no seu rodapé do seu vídeo. Criar patrimônio para a igreja, né? Instituição religiosa. Quando não, né? A televisão que eu diga, né? As propagandas aí, as reportagens que não diga, né? Deixa anotadinho aí. Banco Bradesco, agência 98, a conta é 100.000-4. Caixa Econômico Federal, agência 253. Mostre o extrato, pastor. Pastor, Deus me perdoe. Pastor, xinguei Jesus, né? E nós vamos a Israel, a terra abençoada. Fala pro povo se você vai de segunda classe, pastor. Cidadão, se você viaja de segunda classe, e quanto custa uma passagem para Nova York de primeira classe e de segunda classe? Mostra os extratos da conta. Não é povo de Deus, não é Espírito de Deus. Se é Espírito de Deus, então é transparente. O povo de Deus não tem que ser transparente? Abre as contas bancárias dos últimos 10 anos, pastor. Você é verdadeiro povo, pastor. Então, vamos falar com Deus? Mostra as contas bancárias e os tickets de passagens aéreas, se realmente viajam. Se realmente viajam de segunda classe. Mostra para esse povo. Muitos desses não tem nem o que comer. Mas é muito simples. O povo segue a espíritos enganadores, a deuses enganadores, a falsos cristos. Porque ao verdadeiro, o povo jamais daria R$1 para vocês. Pelo contrário, se tivesse sobrando para dar, daria para o próximo. Daria para aquele que precisa. Conforme o ensinamento de Jesus. Conforme o Espírito Santo do Criador nos ensina. Mas o Espírito Santo de vocês, o falso Espírito de vocês, ensina a dar dinheiro para vocês. Não aquilo que Jesus ensinou. E o povo continua sendo enganado. É hora de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você pode dar um brado de vitória aí? Quantos estão felizes? Casa do Senhor. Segundo as Escrituras, nós somos templo e morada do Altíssimo. Não foi isso que Paulo disse? O Deus que eu vos anuncio não habita em templos feitos por mão de homens.
Ele também, e não é servido pelos homens, que coisa maior, não requer nada das mãos dos homens. Agora esse Deus mendigo, esse Deus pidão, esse Deus que não vive sem grana, esse Deus que não vive nessa pedança de dinheiro, que eu nunca vi um Deus para gastar tanto de dinheiro. Eu nunca vi um Deus tão vulnerável a dinheiro como esse. Não é o Deus verdadeiro, gente. Não é o Espírito do Criador, não é o Espírito Santo verdadeiro, gente, que se dobra a esse tipo de comportamento. E vocês vão perceber agora nessa mensagem aqui o engano religioso, como vocês são enganados por espírito de demônios, que não é o Espírito Santo verdadeiro. Vocês vão perceber isso agora. Eu não vou falar de dízimo, que dízimo a gente não precisa falar, né? Acho que todo mundo sabe da sua obrigação e também... Sabe qual a obrigação? Você sabe qual é a sua obrigação? Foi isso que Jesus ensinou? Você tem alguma obrigação de dízimo para a igreja? Está nas Escrituras, você tem base bíblica verdadeira, legítimas. Depois da crucificação de Jesus na cruz, não tem nem como provar. Porque esse culto é de vocês, do espírito de vocês, espírito vagabundo, espírito mentiroso, espírito enganador, espírito de demônios. É aquilo que Paulo diz para os Gálatas, é espírito de demônios, doutrina de demônios, doutrina da carne, evangelho carnal. Mas esse povo precisa ser liberto e acordar e perceber vocês, como pegar vocês na mentira para parar de dar dinheiro para vocês. E se estão dando porque acham que estão sobrando, dê para o necessitado, que Jesus disse. Quando quiser dar alguma coisa para mim, dá para esses pequeninos. Tive fome, não me deste que comer. E tive sede, não me deste que beber. Mas vocês colocaram com esse espírito enganador maligno na cabeça das pessoas que tem que dar dinheiro para vocês e não para o necessitado, para os pequeninos, os necessitados que Jesus disse. Então, vocês vão enganando, mas um dia Deus vai tratar com vocês. E muitas vezes as pessoas só olham para a obrigação, mas se esquecem dos benefícios. Quem conhece os benefícios de dizimar o Senhor? Você sabe qual é o benefício de dar dízimo numa igreja dessa? O benefício é um papel higiênico de segunda. É sentar em um banco 2 horas, 1 hora, 2 horas, um banco ferrado. E uma energia que você gasta ali, que uma conta de energia, geralmente de uma igreja, é R$100, 100 e pouco, R$200 no máximo, por aí. Isso para dividir para 50, 100, 200, 500 pessoas pagarem. Eu pergunto, as pessoas estão doando para o que elas consomem ou estão dando 1000 vezes mais o que elas consomem? E quando sobra, 99% sobra, vai para quem? Não é para comprar patrimônio religioso? Não é para transformar isso em concreto, semente e escritura lavrada e construir tesouro na terra? Isso é o Espírito Santo de Deus? Isso é o Espírito do Pai que ensinou isso? Isso tem base nas Escrituras? Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Não, isso não tem base. Esse culto, esse tipo de culto, esse tipo de pregação é doutrina de demônios, segundo o apóstolo Paulo. Torcem as Escrituras. Paulo disse, são falsários das Escrituras. Nós vamos lutar para transformar esse tipo de pregação em crime. E crime inafiançável. Nós vamos nos mover a levantar, a mover como crime, tornar crime esse tipo de pensamento. Então você é aquela pessoa feliz. Abra aí comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler? Vamos ver se é verdadeiro no que vai ler? Você vai encontrar um envelope na sua frente, e aqueles que não encontrarem é só pedir a um diácono que vai estar bem preparado para que você possa... Vamos ver se são verdadeiros. ...ao Senhor nesta noite. Mas quero deixar capítulo 9 do segundo livro de Coríntios, capítulo 9. Todos encontraram? Amém. Importante todos encontrarem. Vamos ver como torcem as Escrituras, falsificam. Isso é o Espírito de Deus? Vamos ver se é o Espírito de Deus mesmo. Vamos ver? Né? Base bíblica. Tem uma igreja. Bora ver agora se é base bíblica. De Deus. Ou essa é a profecia usa a Bíblia para justificar uma mentira que vai contar. É a palavra de Deus. Um engano. Versículo 6 diz, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso aí não compete a nós, graças a Deus, né? Já parou de ler? Calma, rapaz, lê mais. Pouco, então está pegando pouco por isso. E o que semeia em abundância, o que diz a Bíblia aí? Como também? Com abundância, vai. Quem crê nesse? Então você... Agora, o que me chama a atenção aqui é o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não contribua. Opa, no seu coração, então, a oferta da viúva pobre na lei, não é isso?
Ainda bem que ela só tinha aquilo que o coração mandou. Se fosse com essa pregação de hoje aí, coitadinho, deixaria de comer para dar para vocês. É isso? Tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá o quê? É isso aqui que me chamou a atenção hoje. Dá quem? Com alegria a vocês? Será que ele vai ter coragem de dizer a quem é que as escrituras estão dizendo a quem deve se dar o valor, o dinheiro, o benefício, a doação? Será que é para eles? Será que foi isso que o apóstolo escreveu? Será que vão ser verdadeiros ou vão torcer as escrituras? Vamos ver a intenção desses espíritos malignos? Deus ama quem dá com alegria. Por quê que Deus ama? Tudo tem uma razão na Bíblia. Deus ama. Por que Deus ama aquele que dá com alegria? Quem está alegre aqui hoje e quer ofertar ao Senhor com alegria? Olha, é essa alegria que as escrituras estão dizendo. Carregada a essa emoção, então eu vou emocionar vocês com os cânticos e louvores e pregações e falácias. Quando você estiver bem emocionado, aí você está cheio de alegria. Aí é a hora de você dar com alegria. É isso que as escrituras estão dizendo? Será que é isso mesmo que as escrituras estão dizendo? Nós precisamos lutar para transformar esse tipo de pregação em crime, e crime inafessável. E nós vamos mostrar o quanto esse espírito que diz ser Deus, que diz ser Jesus, que diz ser Espírito Santo, ele é tão conivente, tão mentiroso quanto. E nós vamos lutar contra esse tipo de espírito. Que o Espírito Santo verdadeiro de Deus jamais se envolve nesse tipo de mentira. Jamais se envolve nesse tipo de trevas. Deus é luz e nele não habita treva alguma. O que acontece quem dá com alegria? Por que Deus ama quem dá com alegria? Dá quem? A vocês. É isso que as escrituras estão dizendo? Será que vão esconder a verdade para o povo? Porque quem dá com alegria, você dá sabendo que você vai receber. É um investimento que você está fazendo. Presta atenção aqui. É uma barganha com Deus? É um Deus que se vende? É esse tipo de Deus cínico, Deus corrupto, que faz barganha? É esse Deus que estão querendo passar para a cabeça das pessoas? É um Deus que recebe barganha como os deuses, como o Mitra e outros deuses lá, Mamon, esses deuses que recebiam barganha, sacrifícios humanos? Será que está falando do Deus verdadeiro? Jamais o Deus verdadeiro recebe barganha, porque não foi isso que foi ensinado por Jesus e não foi isso que foi ensinado pelos apóstolos. Deixa o diácono transitar aí, entregar envelope para quem quiser, mas você precisa prestar atenção antes até de escrever ou pegar essa nota de $1. Tenha vergonha de ti mesmo. Nota de $1 não deve transitar nas igrejas. Viu? Em nome de Jesus. Viu? Né? Tem que ser de 100 para cima. O tipo de Jesus que eles... Você tem que inventar de $200. Viu? Porque a gente que abre assim Viu? Acorda, povo. É o Deus verdadeiro? 50 notas de 100, ele pega de ruim. É esse espírito da mentira. Antes de você fazer essa loucura. Esse demônio que põe na cabeça desse homem para falar essas coisas. É esse espírito? Investir, Vocês querem continuar seguindo esse espírito? Dizer, na Petrobras do Brasil. Olha só a comparação. Alegre. Porque é investimento certo. Tem um investidor aqui que entende do que eu estou falando de bolsa de valor. Seu investidor? Dois é uma bolsa de valores, é isso? Que você, quando vai investir, você investe alegre. Porque você sabe que você vai ter o quê, irmão? Então é por isso que o segredo é esse. Deus, ele ama o que dá com alegria. Mas investe para quem? Investe em vocês? É isso que as escrituras mandou? As escrituras, vocês têm base na escrita que é para dar para vocês, para enriquecer o patrimônio religioso de vocês? Isso não é um espírito de mentira, meu irmão? Até você está deixando a sua alma se entregar a esse espírito vaidoso, esse espírito enganador, esse espírito financeiro, esse espírito de grana, de poder, de ganância, de ambição por poder na terra. Não pode ser o Deus verdadeiro, gente. Não pode ser o Jesus verdadeiro. Não pode ser o Deus criador. Não pode. Não tem base bíblica para ser o verdadeiro Deus. É por isso que esse texto aqui, olha, que nós lemos aqui, ó. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E, infelizmente, esses espíritos enganadores, é isso mesmo que eles fazem. Torcem as escrituras. Vamos ver o que diz as escrituras? Vamos ver se ele lê o texto. Vamos ver se ele lê o texto? Vamos ver. Porque quem dá com alegria, ele conhece o princípio. Aquele que semeia, ele colhe. Quem crê nisso? Nós estamos precisando fazer aqui uma campanha. Semeie no outono e colha no inverno.
Deus me dá essas campanhas doidas, irmão. Fica preparado. E eu tenho visto que todos que têm semeado, com alegria, Deus tem prosperado. Então hoje você entenda isso. No momento que você estiver dando a sua oferta, o seu dízimo, faça com alegria. Irmãos, o verso 9, vamos ler o verso 9 e o verso 10. Porque eles escondem isso. Eles escondem o contexto das Escrituras, porque o espírito enganador precisa mentir para que as pessoas, regadas à emoção, a essa falsa alegria, essa alegria provocada emocional, para dar dinheiro para eles, para a instituição deles. Mas olha o que as Escrituras diz nesse mesmo texto que ele leu, olha a quem dá o dinheiro, a quem doar alguma coisa. Paulo escreveu esse texto, Paulo não podia contradizer aos ensinamentos do Senhor Jesus, que diz, quando tiveres de me dar alguma coisa a mim, dá a esses pequeninos, porque eu tive fome e me deste que comer, tive sede e me deste que beber. Agora, dizer que dar aos pequeninos é dar para a instituição religiosa, para virar patrimônio religioso e financeiro, e se enriquecerem, porque o sistema religioso, patrimonial religioso, se enriquece muito em cima desse tipo de pregação. Olha o que diz o texto bíblico. Como está escrito, verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Eu pergunto, dar aos necessitados é o mesmo que dá para a instituição? Comprar cimento, comprar terreno, construir patrimônio, construir casa de alvenaria, que Deus não habita em casa feita por mão de homens. A Bíblia o condena, a Escritura o condena isso. Por isso que mataram Estevão, por isso que apedrejaram Paulo, por isso que mataram Jesus, porque Jesus veio acabar com esse tipo de pregação, com esse tipo de mensagem, com esse tipo de engano, de espírito maligno e mentiroso. Então o resultado é, verso 10, aquele que supre a semente que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, aumentará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. É quando você dá aos necessitados, aos pobres. É aquilo que Jesus, quando der alguma coisa para mim, quiser de dar alguma coisa para mim, dê a esses pequeninos. Agora você deixa de dar ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus verdadeiro, ao Deus verdadeiro que diz que devemos ajudar os necessitados, aí você vai se dar ao Espírito que diz que tem que dar para a instituição religiosa, você não quer seguir ao Espírito do Santo verdadeiro. Você quer ser enganado e quer entrar no mesmo juízo que esses homens um dia terão que prestar contas. E eles, quando ficam furiosos, quando nós falamos isso, e liberta as pessoas de dentro desses ambientes religiosos, desses enganos religiosos, desses deuses, desses falsos cristos, falsos deuses e falsos espíritos, eles enlouquecem, todos enlouquecem. Nós vamos ver um vídeo aqui o quanto eles ficam enlouquecidos quando falamos a verdade e libertamos muitas das pessoas, e elas passam a compreender que agora o sai dela, povo meu, é atendido e sai para os braços do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Espírito Santo de Deus e do verdadeiro Pai eterno. E aí então se libertam. Mas eles não gostam. E o resultado é sempre esse. Querem ver? Medo. Provocam medo. O correspondente Dan Harris, da NBC, recebeu um bilhete de um membro da seita, Barn Gorsley, dizendo que queria sair de Jonestown. Jones respondeu: este homem quer deixar seu filho aqui. Se Jonestown não é um bom lugar, por que ele quer deixar o filho aqui? Todos têm esse argumento. De qualquer maneira, todos têm esse argumento. Quando a família parte do seu grupo. E a resposta: todos têm esse argumento. Quando as famílias ficam dilaceradas, se divide, quando alguém se liberta da família, passa a ser praticamente odiado, e aí vai sofrer toda forma de rejeição, toda maneira de rejeição, vão sentir de críticas, e como disse o irmão, né, vão até ser chamados de caídos, né, porque não aceitou viver debaixo da mentira e do engano. E todos eles, para intimidar as pessoas, usa esses argumentos que nós vamos ver aqui agora. Algumas pessoas gostam de fazer este jogo, meu amigo. E mentem. E o que eu vou fazer com os mentirosos? Olha, por que vocês não vão embora daqui? Por favor, vão embora. Nós não aborrecemos ninguém. Quem quiser ir embora, que vá. Ninguém tem problemas de sair daqui. Sabe o resultado que aconteceu com essa igreja? Se suicidaram. Os que conseguiram foram alguns senadores e jornalistas
lá porque ouviram dizer que muitos queriam sair, estavam presos, eles intimidados, porque esse demônio que usava o nome do Salvador, usava o nome do Espírito Santo, usava o nome do Senhor Jesus, com seus louvores lindos e com suas maravilhosas mensagens bíblicas pregada, encantavam as pessoas, mas muitos que desconfiavam queriam sair e eram ameaçados e perseguidos, porque eles morriam de medo das autoridades tomar ciência. E é isso que as autoridades brasileiras precisam tomar ciência do que acontece com as pessoas que são perseguidas dentro do sistema religioso quando tentam questionar os seus líderes. O Brasil precisa acordar nisso. 960 pessoas dessa igreja se matou, se suicidou-se. Inclusive mataram jornalistas e mataram senadores quando eles foram embarcar de volta, porque alguns queriam ir no mesmo avião e aí eles resolveram matar senador, matar jornalista e de arma de fogo, metralhadora, parece, rifles e revólver, e o resultado é que o restante que ficou se envenenou, tomou o veneno, suicídio. Assim também o próprio líder fez isso. São demônios disfarçados com anjo de luz. Se possível, enganariam até os escolhidos. Mas todos se expressam a sua indignação por quem sai ou por quem quer sair. Então veja aqui, se isso é que está fazendo mal na sua vida, se você está fazendo esse esforço todo, vai embora. Aqui não é seu lugar, não. Vai embora. Não espera nem terminar o seminário. Pode ir embora. Você não vai fazer falta nenhuma. Eu ouvi isso por 18 anos, eu tremia de medo, eu morria de medo. Mas do mesmo tempo que eu tinha medo, eu ficava indignado com quem saía. E principalmente aqueles que saíam questionando. Porque entra em nós o mesmo espírito de mentira que existe nesses homens, entra em nós um espírito de defender eles, de defender a instituição religiosa, porque é o ídolo dentro do coração nosso, que passamos a desprezar os que saem. E se possível, de uma maneira ou de outra, vai tentar, de uma maneira ou de outra, desqualificar as pessoas que saem desses ambientes religiosos. Isso é real, isso é regra, isso é norma, isso é comum eles usarem de todo e qualquer artifício para que as pessoas não se libertem desse engano que eles praticam. São homens, totalmente, que eu costumo dizer, que dão aulas para Satanás. Homens que dão aula para diabo aprender. Infelizmente são assim. São espíritos enganadores. Vamos continuar vendo como são capazes de inventar mentiras. Eu quero falar com aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus e Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor, o Divino Espírito Santo está me revelando. Olha, vocês que foram para outra igreja, estão doentes, enfermos. Todos dizem isso, eles têm a coragem de dizer, porque é o espírito que engana eles, os espíritos malignos que estão nele, não tem o mínimo pudor de dizer que é o Espírito Santo de Deus. Mas esse tipo de prática você não vai ver nas Escrituras, você não vai ver na vida dos apóstolos, nem na vida de Jesus. O Espírito Santo do Criador jamais entraria nesse tipo de engano perverso e odioso. Jamais, você não vai ver isso. Deus é luz e nele não habita treva alguma. Vamos continuar ouvindo? Vocês vão morrer. Ameaça de morte. Encontrar com a morte. Prepare-se para encontrar o Espírito Santo. Usando o nome do Espírito Santo para intimidar os que estão e para intimidar os que saíram, dizendo que o Espírito Santo revelou que eles vão morrer. Foi a igreja que eu frequentei, depois de pouco tempo saiu uma revelação que o Espírito Santo de Deus falou que ia trazer todos esses irmãos que saíram de volta. Eu disse como eles usam o nome do Espírito Santo para tentar mentir para as pessoas, e alguns até voltaram, só que entrou 100, saíram milhares de pessoas depois disso. Porque Deus é luz e nele não habita treva alguma. E a voz que tem soado, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As pessoas estão saindo para correr após o seu Deus verdadeiro, o seu Espírito Santo verdadeiro e o Senhor Jesus verdadeiro. Você prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e Amor. E a Bíblia diz que é melhor não prometermos do que prometermos e não cumprirmos. O Espírito Santo está me revelando agora, nesta oração que fizemos, com o povo aceitando Jesus, que todos vocês que foram para outro ministério, olha, vocês também não
vão durar muitos dias mais. También ustedes no durarán muchos días más. Se você não voltar para a igreja Deus e Amor, Si tú no vuelves a la iglesia Dios y Amor, vai morrer com esta enfermidade, vas a morir con esta e enfermedad. com grande desespero, Y con gran que desespero. a Bíblia diz que é melhor não La Biblia prometermos. dice es mejor que no prometamos. Diz o Senhor, é melhor não prometermos, Dice el Señor que es mejor no do prometamos. que prometermos e não Ve cumprirmos. que prometamos. Viu como usa a Bíblia para dar base de, como se fosse Deus falando, está na Bíblia. Prometer a quem? A igreja Deus e Amor? É juramento. Nós podemos fazer juramento com instituição religiosa aqui na Terra? Nós não devemos isso só ao verdadeiro Deus? Nós não temos que seguir o verdadeiro Deus? Não foi isso que o apóstolo Pedro disse? Jesus, mestre, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Agora, fazer juramento com a igreja? Está usando as escrituras para dizer que as pessoas fazem juramento da igreja e melhoram ter prometido, se colocando no lugar de Deus? E até ameaçando os que foram para outras igrejas, vão morrer também de enfermidade, que o Espírito Santo, da Deus de Amor, está dizendo que vai matar aqueles que foram para outras igrejas, seguir a outros espíritos. É isso? Gente, não tem mais o que dizer. Não há mais o que dizer. E ouve-se uma voz e disse: sai dela, povo meu. Não tomeis parte nos seus pecados. Se você quiser ouvir a voz de Jesus, você não siga espíritos enganadores. Siga ao Senhor Jesus que te salvou. Siga aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Você não precisa de mim. Você não precisa de homem algum. Você não precisa de ninguém para entrar no céu. Você só precisa de crer. A nossa função é dizer para você que Jesus é o Salvador, que Ele morreu por você. Entrega o seu coração para o Senhor Jesus, creia nele e tudo mais, Ele fará. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele é a porta do céu. Aquele que entrar por Ele, salvar-se-á. Não é igreja, não é homem, não é religião. Se você já crê no Senhor Jesus, por que você precisa de homens? Não já falaram de Jesus para você? Você não crê que Ele é o teu Deus, o teu Salvador? Você precisa de mais do que estar na mão desses homens? Abandone esses enganos, esses espíritos. Vocês sabem que vocês estão enganados. É com pessoas viciadas em drogas, viciadas na umbanda, na macumba. Morrem de medo de sair desses ambientes. Tem medo de não ter força de sair. Mas não se prenda a espíritos enganadores. Amados, não creia em qualquer espírito, mas amine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essas práticas provém do eterno de Deus, provém do Espírito de Deus. É isso que as Escrituras dizem. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que o Espírito Santo verdadeiro ensinou. É isso que você acredita? Você está entregando a sua vida na perdição desses homens. Porque é esse o fim desses homens. É a perdição. Porque eles já não reconhecem e não temem mais o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo e o verdadeiro Jesus. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão como histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda. Ande depressa, saia de passos largos. Maldito é o homem que confia no homem. Faça como Pedro. Para quem? Não é para onde ir, mas para quem iremos nós? Ó Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Eu espero que eu tenha te ajudado a refletir e tomar tua decisão. Não existe desviado fora do caminho do Senhor. Só existe pessoas, aqueles que não creem. Isso é outra coisa. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, a palavra que Jesus dá é essa, deu é essa. Daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Melhor acreditar em Jesus ou acreditar nesses homens? Melhor acreditar no Espírito do Criador verdadeiro que não te pede nada, não te cobra nada, não te prende a nada. Ou acreditar no Espírito desses homens, que além de você dar o seu suor, seu dinheiro e sua vida, e ainda você está preso ao medo e às ameaças deles. Entendam isso. Procure conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas enquanto você estiver preso a esses mentirosos e esses enganadores, você ainda não conheceu a verdade. Você ainda não está livre. Você ainda está preso aos rudimentos e aos preceitos desses homens que perderam o temor totalmente ao verdadeiro Deus. E tenta aplicar no coração de vocês um falso Cristo, um falso Deus e um falso Espírito Santo. Eu estou longe desses mentirosos, dos seus deuses mentirosos, seus espíritos mentirosos, dos seus cristos mentirosos, porque agora eu só sirvo ao Senhor Jesus, o Eterno, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu espero que você também tenha esse encontro. Com a paz do Senhor Jesus.
Um conselho para você. Faça culto em casa, reúne amigos, convide pessoas, glorifique o nome do Eterno. Onde tem 2 ou 3, ali Deus, Jesus, fará presente. Não foi isso que Jesus disse? Então se tem você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, seus amigos, se você estiver sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai em secreto te ouvirá. Jesus ensinou isso, mas se você estiver com outras pessoas que possam adorar, glorificar o nome do Senhor, maravilha. O importante é que você se liberte de toda mentira dos homens maus. Com a paz do Eterno.